Então agora a gente já tem mais Magazine Luiza do que Petro. E começa a acontecer uma coisa interessante. O retorno ele continua subindo, mas a volatilidade começa a aumentar. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E um aviso importante, na próxima segunda-feira, 20 horas aqui no YouTube, eu vou apresentar para vocês e abrir as inscrições para o meu treinamento Data Science para Finanças com Python. Então, inclusive, esse vídeo de hoje, ele é uma das aulas que eu vou mostrar aqui para vocês que fazem parte do treinamento, tá? O código-fonte dessa aula ele está disponível no canal do Telegram, então se você ainda não faz parte, o link está aqui na descrição para você ter acesso a esse e a outros códigos-fontes, tá? Então vamos para o vídeo. De volta aqui com mais uma aula. Essa aula ela vai ser um pouquinho diferente. Geralmente eu desenvolvo o código e a gente vai vendo o resultado passo a passo, né? Mas essa aula vai ser o contrário. Na verdade eu estou aqui com um gráfico que foi gerado. E na próxima aula que eu vou explicar o código que a gente desenvolveu aqui para criar esse gráfico, tá? Basicamente aqui, só para a gente não ficar perdido, eu peguei os dados do preço de fechamento ajustado de dois ativos, Magazine Luiza e Petrobras. A partir desses dados, calculei o retorno médio diário e anualizei esse retorno e calculei também a volatilidade utilizando o desvio padrão dos retornos, tá? Então a gente tem aqui no eixo X aqui a nossa volatilidade em percentual e no Y aqui a gente tem o retorno esperado, que é o retorno médio anualizado, tá? Então, aqui a Petrobras, ela teve retorno de 52,9% com uma volatilidade de praticamente 66%, enquanto a Magazine Luiza teve retorno de 113 com uma volatilidade de 68%. Então, agora o próximo passo é a gente criar uma carteira com 50% de Magazine Luiza e 50% de Petrobras. Aí eu deixo para vocês uma pergunta: onde vocês acham que esse pontinho aqui da carteira vai ficar em termos de retorno e volatilidade? Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar uma dica. Vamos decompor em dois aspectos, né? O retorno. Então, a primeira pergunta: o retorno, vocês acham que vai ficar, opção 1, abaixo de Petrobras, entre Petrobras e Magazine Luiza ou acima de Magazine Luiza? Então, três opções aí para o retorno da carteira. Segunda pergunta, a volatilidade, ela vai ficar abaixo da Petrobras, entre a Petrobras e a Magazine Luiza ou acima da Magazine Luiza? Então, pensa aí, que daqui a pouco eu dou a resposta. E aí, pensaram? Então vamos lá, então. Vou colocar aqui a carteira composto meio a meio de cada ativo. Então, olha onde ela ficou. 83 de retorno. Então a primeira pergunta, quem acertou foi quem disse que o retorno iria ficar entre o retorno dos dois ativos, né? A gente tem aqui 53 para 113, então a carteira ficou 83, ficou no meio ali praticamente do retorno, né? Agora, e a volatilidade? A volatilidade, veja que ela não ficou igual ao retorno entre a volatilidade dos dois ativos, né? A gente tem aqui 66 e 68, mas a volatilidade aqui ficou 58, ou seja, ela ficou abaixo da volatilidade do menor ativo que compõe a carteira. Interessante, né? Então, nesse caso aqui, a carteira é composta por 50% de cada ativo, mas vamos fazer aqui uma proporção diferente. Então, a gente tem aqui como variável o W1, que é o peso aqui de Magazine Luiza, tá? Então, para a gente começar, eu vou colocar aqui o W1 igual a zero. Então, sem muita surpresa, a nossa carteira totalmente Petrobras, ela vai ter os mesmos parâmetros de desempenho do próprio ativo, né? Então, vou começar a subir aqui o peso e vocês vão acompanhando aqui como é que se movimenta o risco e o retorno da carteira, tá? Vamos lá, então. Então, estou aumentando o peso de Magazine Luiza e a carteira está aumentando o retorno e diminuindo a volatilidade. Continua aumentando o retorno, diminuindo a volatilidade.
Então agora a gente já tem mais Magazine Luiza do que Petro. E começa a acontecer uma coisa interessante. O retorno ele continua subindo, mas a volatilidade começa a aumentar. Até no extremo, né, que a gente chega aqui no 100%, a gente vai ter nossa carteira aqui somente com Magazine Luiza. Então, vamos voltar aqui no meio a meio. O que acontece? Se a gente traçar um gráfico aqui para todos os pontos onde a carteira percorreu, variando os pesos aqui de 0 a 100%, a gente vai ter uma linha. Então, vou justamente habilitar essa linha para a gente dar uma olhada agora. Então, tá vendo essa curva aqui em verde? É justamente isso. À medida que a gente vai aumentando os nossos pesos, vai variando os pesos, né? A gente começa a variar o risco e o retorno da carteira, tá vendo? Bom, vocês devem ter já percebido que em termos aqui de volatilidade, existe uma carteira no qual a volatilidade ela é mínima, né? Porque isso aqui tem um gráfico parabólico e a gente consegue determinar aqui um ponto de mínimo, que seria o ponto de mínima volatilidade, que a gente costuma chamar de carteira de mínima variância, né? Então esse pontinho aqui em roxo tem a nossa carteira de mínima variância ou variância mínima. E essa carteira é importante porque esse ponto é importante porque ele define justamente um aspecto interessante da nossa análise. Se você parar para pensar, se eu te der uma dada volatilidade aqui, por exemplo, 60%, você pode perceber que existem duas carteiras que entregam retornos diferentes para a mesma volatilidade, né? Então aqui embaixo tem uma carteira que está 69% de retorno para 60% de volatilidade, mas se a gente vier aqui em cima e cruzar o eixo aqui da curva novamente, a gente tem uma outra carteira com retorno maior para a mesma volatilidade. Então esse ponto aqui da carteira de mínima variância, ele justamente serve para isso. Ele serve para definir quais são as carteiras que têm desempenho ótimo. E é o que a gente chama de fronteira eficiente, né? Fronteira eficiente nada mais é do que o conjunto de carteiras que, dado um nível de volatilidade, elas entregam um retorno superior, né? Então a gente tem aqui em vermelho a fronteira eficiente e aqui embaixo a gente teria as carteiras que não são ótimas, né? Então a gente tem as carteiras ótimas em vermelho e as carteiras subótimas aqui em verde. Se a gente ligar aqui, vai ficar até interessante. Ó. Você veja que a gente está com volatilidade ali embaixo no gráfico, ó, travado em aproximadamente 65%. E a gente tem duas carteiras que atendem a esse quesito de volatilidade. Né? Então, em cima ali teria uma com retorno de 105% e embaixo ali uma com retorno de 55%. Então, qual que você preferiria? Dada a mesma volatilidade, com certeza uma carteira com retorno maior. Então, essas carteiras da fronteira eficiente, elas têm um retorno otimizado com relação à volatilidade. Bom, feito aqui essa análise, a gente pode, muito fácil, substituir qualquer ativo que a gente queira aqui, tá? Então, vou sair aqui do gráfico e a gente pode facilmente modificar aqui. Por exemplo, se eu não quero Petrobras, eu quero Vale. Substituindo aqui, ó, Vale 3. E aqui eu defino o período que eu vou baixar os dados. Eu estou baixando aqui em um ano. Tem essas opções aqui, ó, desde um dia até o máximo aqui de dados do Yahoo Finance. Se eu der aqui um Ctrl F9, ele vai executar ali tudo de novo. E a gente tem acesso aqui a essa nova configuração. Então, metade Vale, metade Magazine Luiza, e a gente pode fazer nossas análises aqui da mesma forma, tá? De volta aqui com mais uma aula. Nessa aula eu vou explicar o códigozinho que a gente viu na aula passada, né? Então, vou começar aqui, basicamente, define aqui os tickers e o período, né? Nada de novo, a gente faz aqui nessa linha a instalação do Wi-Fi, né? E a gente vai utilizar ele. Utiliza aqui mais o Pandas e o NumPy.
para traçar o gráfico, a gente utiliza o Plotly. E aqui, como uma biblioteca nova, a gente vai utilizar aqui o IPy widgets. A função aqui interact, que é isso que vai fazer colocar aqueles botões, né? Os botõezinhos aqui, ó. E fazer o gráfico aqui, atualizar o gráfico dinamicamente. Então, isso que a gente utiliza esse IPy widgets. Aqui a gente tem para consertar o nome das colunas. Aqui a gente está acostumado a baixar os dados, conserto aqui o nome das colunas, retiro os dados faltantes, calculo o retorno, pego aqui o nome dos ativos. Aqui eu coloco os últimos preços, os preços mais recentes. E aqui os retornos mais recentes, né? Para a gente criar carteira, eu utilizei essa funçãozinha aqui, calcula carteira. Então ela tem aqui dois parâmetros como entrada. Primeiro a gente passa aqui o data frame e o peso, né? O W1 aqui que é o peso. E aí eu crio um vetor com os pesos. Vai ter o peso que eu passei e um menos o peso que eu passei. Como são dois ativos, por exemplo, se eu passo aqui 0,4, então meu vetor de pesos vai ser 0,4 e 0,6, né? Porque a soma tem que dar 1. Depois aqui eu calculo o produto escalar, né? E retorno aqui a média dos retornos, vezes 252 para anualizar, e o desvio padrão vezes raiz de 252 para anualizar também. Então, em resumo, eu passo os dados de retorno de uma carteira, os retornos diários, e o peso, ele me calcula aqui a média e o desvio padrão anualizados. Aqui, para mim criar aquela linha verde ali, essa linha verde aqui, eu preciso de vários pesos, né? Para ele calcular a carteira para vários pesos. Eu fiz aqui uma variável carteira com 100 posições e aí eu utilizei aqui do NumPy o linspace, né? Se vocês não lembram, né, como é que funciona, a gente passa aqui o início e o fim e a quantidade de elementos que a gente quer que sejam preenchidos entre esses dois limites ali, né? Eu coloquei 101, então a gente vai aqui, ó, de 0 até 1. Ou seja, de 0 a 100% nos nossos pesos ali. Aí eu passo um for aqui e calculo e pego aqueles valores ali daquela função que eu acabei de explicar aqui em cima, né? Então eu passo o retorno, que é a nossa matriz de retornos, passo o peso, aí tá vendo que o peso ele varia, né? À medida que o for vai iterando, esse peso aqui varia, então ele varia de 0,00 até 1,00. Então, para cada iteração do for, eu calculo uma nova média e um novo desvio padrão da carteira. E aí, nessa variável carteira que eu criei aqui em cima, data frame vazio, eu passo ali a média e o desvio padrão para cada iteração. Depois, para calcular aqui a volatilidade da carteira mínima, né, carteira com mínima variância, que é esse pontinho aqui, a gente faz o seguinte. Simplesmente daquele carteira aqui de cima, eu calculo qual que é o índice que tem o menor valor. E eu guardo nessa variável min, vol e dx. E eu uso esse ponto justamente como divisor para traçar a fronteira eficiente. O que acontece? Como é que eu calculo a fronteira eficiente? Primeiro eu tenho que saber se a minha primeira ação aqui ela está acima ou abaixo da outra, né? Por exemplo, o W1 aqui faz referência à Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela está abaixo em termos de retorno. Então, eu preciso saber quem está acima e quem está abaixo em termos de retorno, porque eu vou usar essa informação para me
calcular a fronteira eficiente e ela vai desse ponto, eu sei que é o início, até o ativo que tem o maior retorno, né? Então, se eu estou aqui nesse ponto da mínima variância, eu quero saber se a fronteira eficiente é para cima ou para baixo. Então, para isso, eu preciso saber se esse ponto está em cima ou esse ponto está embaixo. Então, o que eu faço aqui? Eu testo se o retorno de todas essas carteiras aqui, se o retorno 0, ele é maior que o retorno, que o último retorno. Se for maior, eu sei que esse ponto aqui está em cima. Em outras palavras, eu sei que o meu primeiro ativo ele tem um retorno maior do que o segundo ativo. Então, eu calculo a fronteira eficiente fazendo aqui, pegando as linhas, no caso, se for verdadeiro, eu pego as linhas do início até a carteira de mínima volatilidade. E se isso aqui for falso, se o retorno inicial for menor do que o retorno final, eu sei que meu primeiro ativo tem um retorno menor. Então, eu utilizo aqui justamente o contrário, né? Em vez de eu pegar do início até a mínima variância, eu pego da mínima variância até o fim. Basicamente é isso, né? Eu só testo aqui para saber quem está com retorno maior, se é o primeiro ou o segundo ativo, e a partir disso eu calculo a fronteira eficiente. Agora a gente entra aqui no gráfico propriamente dito. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil. Então, para criar esse gráfico, eu criei uma função que vai gerar o gráfico. Tá? Eu utilizo essa forma aqui de gerar o gráfico, porque aqui embaixo eu estou chamando essa função. Ó, e eu chamo ela utilizando o interact. Lembra que a gente importou lá em cima o interact? Pois é, então o interact ele tem alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro que eu passo é qual função eu quero chamar toda vez que houver uma interação no gráfico. Né? Toda vez que eu mexer aqui ou toda vez que eu clicar aqui, é uma interação do usuário. Então, toda vez que acontecer alguma modificação, eu quero que chame essa função gerar gráfico, ou seja, o gráfico vai ser reconstruído. E aqui eu passo como parâmetro esse W1 aqui, esse slider aqui, ó, é justamente esse W1 aqui. Ó. Eu preciso que seja parâmetro da minha função, tá vendo? Então, recebo W1 aqui. E aí ele varia de 0 a 100, incrementos de 1, né? Ele incrementa de 1 a 1, de 0 a 100. E aqui eu tenho um outro parâmetro, que eu coloquei aqui, mostrar curvas, que ele está em forma desse tique aqui. Ó. Toda vez que eu clico, ele oculta ou mostra as curvas. Então, basicamente, aqui a gente tem, passando para o gerar gráfico, eu passo W1, que é um slider, vai ser um número de 0 a 100, e eu passo mostrar curvas, que vai ser um booleano, né? Verdadeiro ou falso. Então, aqui, na minha função, eu recebo os dois valores aqui. Aí eu começo a traçar o gráfico normalmente, como a gente faz. Pego aqui o figure. Eu adiciono aqui um ponto, né, com o retorno da carteira, que são as... Tá vendo a carteira aqui? Então ele pega ali aquela carteira, variável ali, que tem as 100 carteiras que a gente calculou na curva. Ele pega a carteira que corresponde ao peso W1. E pega o retorno, joga no Y, pega a volatilidade e joga no X. O texto carteira é esse texto aqui que a gente vê no gráfico, né? Que está sendo escrito aqui. Então eu faço isso, eu exibo aquele pontinho carteira lá no gráfico. Essa linha aqui, mais um fig add scatter, eu adiciono os ativos. Então eu passo aqui a carteira, que era variável, só que eu pego aqui somente a última e a primeira linha. Porque lembra que o 000 é a carteira composta só pelo primeiro ativo, né? E o 1 aqui é a carteira composta somente pelo segundo ativo. Então, se eu fizer isso aqui, eu já tenho calculado aqui essas carteiras, né? Então, eu pego as duas aqui, coloco o retorno no Y e volatilidade no X. E o texto
essa variável ativos. Lembra que lá em cima eu calculei o ativos aqui? Calculei não, né? Eu peguei os ativos, que é basicamente o nome das colunas, né? Tem o nome dos ativos aqui. Então, utilizo essa lista justamente para colocar ali como rótulo dos meus pontinhos. E outra coisa aqui, esse name aqui é o nome que a gente vê na legenda, tá? E o modo aqui é marcadores mais texto. Diferentemente do modo de baixo, que eu vou traçar a curva, que é lines, aqui é marcador mais texto. Então, marcas mais texto. Então, passando aqui, a gente vai desenhar a curva. Para desenhar a curva, eu pego todos os meus pontos das 100 carteiras que eu calculei. Então, basicamente é isso. Eu pego carteiras retorno, carteiras volatilidade, modo lines. E aí a visibilidade aqui já começa a entrar o mostrar curvas, que é o parâmetro que eu passei aqui, que é o parâmetro que eu informei aqui, que é esse botãozinho que está aqui, entendeu? Então, quando tiver clicado, ele vai ser verdadeiro e e essa curva aqui vai aparecer. A de baixo também tem esse parâmetro visible, que recebe mostrar curvas também. Então, ela também vai estar visível quando eu clicar no botão. E aqui para fronteira eficiente, basicamente a gente já calculou o data frame, né, que é o FE, a gente exibe aqui, nada de novo. E depois aqui eu faço algumas atualizações, ó. Eu mudo o tamanho do texto, eu mudo a posição do texto. Então a posição do texto, desse texto aqui, ó, ele está como middle, né, no meio para a direita, né? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui top. Então vai ficar no meio para cima, né? Poderia colocar top center, no meio em cima. Então aqui que eu modifico essa característica. E aqui texto fonte cola, a cor da fonte que está branco. Esse hover template, o hover é esse negóciozinho aqui que aparece quando a gente passa o mouse em cima, né? Isso aqui chama hover. E eu posso criar um template aqui, ó. Como é que eu criei esse template? Aqui é um string, são dois strings concatenados aqui. Basicamente esse de cima tem essa palavra retorno, aqui é um HTML. Então eu posso utilizar tags HTML aqui. Então eu coloquei aqui um B, que do HTML é bold, né, negrito. Então eu coloquei um B aqui, abre B e fecha B aqui. E aí esse retorno vai ficar em negrito. E depois eu utilizei aqui essa sintaxe aqui do Plotly para mim pegar os parâmetros, né? Como eu estou dentro de uma curva, eu tenho esse parâmetro y aqui, que é justamente, ó, é do gráfico, né? Cada linha ali tem um parâmetro y. E o gráfico tem esse parâmetro y. Então, toda vez que eu movo aqui em cima do gráfico, eu estou alterando esse parâmetro, né? E aí, quando eu passo em cima aqui, ele captura qual que é o y e qual que é o x daquela posição ali. Então, justamente estou escrevendo aqui, utilizando essa forma aqui. Porcento 1 é para formatar em percentual. Então, pego o y aqui, 2 pontos, 0,1% para formatar em percentual. E aqui eu defino alguns outros parâmetros, né? O AutoSize igual a false. Se eu deixar esse aqui igual a verdadeiro, ele vai preencher todo o espaço. Eu não quero, eu quero ficar um formato mais fixo aqui. E aqui o título, o range, o x, né? São os valores de escala aqui, ó. O que eu fiz aqui? Para ficar uma forma dinâmica, o valor do x aqui, então eu pego aqui o valor mínimo, são dois valores, né? O mínimo e o máximo. O mínimo eu peguei o carteira, a volatilidade, e calculei qual que é a volatilidade mínima. E depois subtraí 0,05. Porque eu tenho aqui os valores que a volatilidade ela pode percorrer, né?
Então, para o gráfico ficar com o eixo um pouco maior, eu dei uma margem aqui, entendeu? Uma margem tanto do mínimo quanto do máximo. E fiz isso aí porque o gráfico aí ele fica bem construído, independente de qual ativo que você queira, né? Se eu fixasse aqui um valor, depois eu troco o ativo, essas volatilidades aqui vão alterar e o gráfico vai perder as dimensões certinhas. Então fiz isso, ó. Então é valor mínimo menos 0,05 e o valor máximo mais 0,05. Fiz isso tanto para volatilidade quanto para retorno. Depois eu peguei aqui o tick format, que é o formato que vai aparecer ali nos eixos. Então aqui vai aparecer em percentual, né? Se eu não utilizasse isso aqui, ele ia aparecer 0,1, 0,5, 0,6, tick formato. O título, você vê que o título varia também, né? À medida que você vai mexendo aqui, o título ele varia. Ele varia justamente por essa linha aqui. O que eu fiz? Eu peguei o ativos, que é a minha lista com o nome dos ativos. Está até exibindo aqui em cima, tá vendo? Magalu, Emiglu 3 e Vale 3. Então, primeiro aqui eu passo o primeiro da lista. O B aqui é um tag HTML, para dar um bold, para dar um negrito. E depois eu passo aqui o W1, que é o valor do peso, que é esse W1 aqui, que é esse W1 aqui, ó, do slider, tá? Então eu tenho e coloco um porcentagem aqui do lado de fora, para ficar dessa forma aqui. Faço isso com o segundo ativo também. Só que o percentual dele vai ser 100 menos W1. Escrevo aqui. E aqui a gente faz a alteração do template, né? Aqui está escuro, eu poderia utilizar outros padrões aqui, né? E depois aqui, eu passo aqui no fig.show, se eu desse aqui um false, aí eu não exibo essa barrinha aqui. Então, basicamente é isso que a gente fez para construir esse gráfico bem bacana e interativo. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente volta com mais conteúdo.